O Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. E ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em um conselho contra Jesus, para o matarem. E amarrando-o, levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: O que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito detá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo de oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu pelo que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Então tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliara, e as deram pelo campo de oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações lhe fazem? Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Vindo com isso, lhe admirar grandemente o governador. Ora, por ocasião das festas, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem vos quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, o conhecido Cristo? Porque sabia que por inveja tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonhos muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram ao povo para que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo lhe perguntou o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Respondeu-lhe eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: O que farei então eu de Jesus? Que seja crucificado, respondeu-lhe todos. Que mal fez ele? Perguntou-lhe Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes aumentando o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, que fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás após haver a açoitação de Jesus. Entregou para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório. Reuniram em torno dele toda a corte. Despojando das vestes, cobriram com manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço. E ajoelharam-se diante dele e o escarneciam, dizendo: Salva, ó Rei dos Judeus! E cuspiram nele. E tomando o caniço,
estavam com ele na cabeça. Depois de ter escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, partiu entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu, que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salva a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e não salva a ti mesmo? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou o Filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que havia sido crucificado com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu, e tendo buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e o que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos por grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era Filho de Deus. Estava ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para servi-lo. Entre elas estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achava ali sentada na frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe:
Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, dizia: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena-te que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roube e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. Será o último embuste pior que o primeiro, disse-lhe Pilatos. Aí tem uma escolta. Ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta.